Olá, eu sou a Karen E eu sou a Amanda. e esse é o Papo com Psi. Hoje nós estamos com uma convidada especial também, que é a Emily Ferreira. Emily é influencer já há mais de 10 anos e nós vamos falar com ela sobre as redes sociais, o que tem por trás das redes sociais, como é que é a questão emocional, psicológica desse trabalho, a responsabilidade também desse trabalho. E aí eu quero que você se apresente também um pouco, Emily, para a gente começar. Oi, eu sou Emily Ferreira. Comecei a trabalhar com o mundo digital lá em 2009, eu ainda era adolescente, entrando na faculdade, e eu sempre gostei desse mundo, né, de moda, de compartilhar as dicas sobre o que vestir, né? E aí com o Instagram eu migrei também, comecei a abrir mais o leque das opções, além de falar de moda, já comecei a falar sobre beleza, maternidade. Sou mãe de 2 crianças, sou casada. E aí comecei também a entrar um pouquinho de viagens, falar um pouquinho de dicas de viagens e gastronomia também. Então, coisas que eu gostava muito e as pessoas sempre perguntavam, onde é isso? Tem dica? Acabei colocando no meu dia a dia também para dar as dicas. Então, além de moda, eu falo um pouquinho de tudo hoje em dia. Então, parece que quando tu chegou era tudo mato. Era né? tudo mato, lá nos tempos das cavernas que eu iniciei. Tu te considera como foi uma das primeiras aqui de Sim. São Luís a Aham. começar nesse ramo? Eu nem me considero, eu sei que eu sou uma das primeiras. Eu acho que das 3 primeiras que iniciaram, eu comecei lá em abril de 2009. Na época, eu me inspirei muito no conteúdo que as meninas lá de São Paulo já postavam. A La Ruth já é desse início também do Blogspot. Na época tinha sanduíche de algodão, não sei se existe também. Falava um pouquinho de moda. E aí eu me inspirei, acabei e deu certo. Quando eu iniciei lá, já tinha várias lojas que fechavam comigo. O blog tinha uma audiência muito legal. Então aí eu fui me inspirando cada vez mais. Desde 2009, então muita coisa de lá para cá mudou, né? A questão de tendência, as redes sociais, o que está aí bombando, o que está... principalmente as redes sociais, Sim. O conteúdo que antes era só foto, agora é foto e vídeo. Isso. E como que fica a tua cabeça no meio de tudo isso? A gente tem que ficar antenado o tempo todo, porque o tempo todo é uma nova atualização, né? E aí, essa coisa do Instagram, quando apareceu o Stories, que tinha que fazer vídeo, para mim foi um choque muito grande, porque até então era foto, então era muito mais prático. Agora, com vídeo, realmente é aquela coisa de exercitar, de colocar a cara todo dia para poder falar, se comunicar sem gaguejar, falar no português certinho. Então, a gente vai realmente se adaptando às novas tecnologias, porque imagino tanto que já desenvolveu de 2009 para cá e o que ainda vai se desenvolver. Então, a gente tem que ficar sempre em alerta. E sempre tem uma cobrança, né? Porque, por exemplo, o blog era escrita. Então, tu tinha que ter uma escrita bem certinha. Aí, chega aqui, stories, tem que falar muito bem. Além dessas cobranças, quais são as outras, assim, que tu te considera como você se cobra? Você se coloca, às vezes, nesse lugar? Pois é, do blog a gente escrevia um textão, né? Porque a gente tinha toda aquela página no site para falar um pouquinho de cada tendência, ou então da loja que eu estava indo. E aí, quando migrou para o Instagram, você já vai para um perfil mais resumido, um post mais resumido. Você não pode colocar muita coisa, que as pessoas, hoje em dia, elas estão sempre com pressa e elas não estão muito atentas. E aí, a cobrança de hoje em dia é estar sempre bem arrumada, né? Bem vestida. Eu sinto muito quando, por exemplo, eu vou à rua, eu sei que eu tenho que estar bem vestida, porque senão o que eu tô ali no Instagram, eu tenho que ser, eu tenho que representar isso na vida real. Não adianta eu mostrar que, tô me vestindo bacana e pessoalmente eu tô toda bagunçada. Mas eu me permito em casa ficar super à vontade. Sim. Mas em respeito aos meus seguidores, ao que eu aplico no meu dia a dia, eu permaneço bem arrumada. Mesmo quando eu vou na padaria, eu vou na particular buscar meus filhos. E é assim, é uma cobrança. Acaba que a gente se adapta, principalmente quando a gente trabalha com a imagem, que é o meu caso. E quem que é a Emily por trás das câmeras?
Gente, eu me considero uma mãezona, uma super esposa, tô sempre ali atenta a tudo. Gosto de uma casa bem organizada, bem cheirosa, sabe? Eu sou muito fã do tempo de qualidade com os meus filhos, com a minha família. Priorizo mesmo ficar com eles aos fins de semana. Quando começa muito esses eventos sociais, eu já fico agoniada. Meu Deus, eu só quero ficar em casa, assim, sem fazer nada, só deitadinha na rede, lendo livro. Mas é assim, toda a gente tem que se adaptar, né? E colocar na balança também o que é prioridade pra gente. Mas sempre colocar minha família em primeiro lugar. Tudo bem. Tu tem 2 filhos, né? E eu acompanho e vejo um pouco da tua rotina. Mas e por trás das câmeras, como a Karen falou, como que é você pôr também limites nessas questões de redes sociais com os teus filhos? Então, João Davi não tem celular. A minha filha, que tem 10 anos, ganhou um celular, né, há pouco tempo. Só que a gente deixa assim, para o final de semana ela pode usar, contanto que seja 1 hora no máximo. E eu faço também o controle familiar, que dá para fazer, coloco uma senha direitinho do tempo máximo que ela pode ficar no celular. E o João, ele gosta muito de televisão, ele gosta muito de desenho, de YouTube, e aí a gente controla. Aos fins de semana pode ficar no máximo 1 hora e meia na televisão assistindo, e aí quando dá a tarde, bora fazer outra coisa. Vamos jogar bola, jogar vôlei. Eu moro em casa, então tem essa praticidade, esse espaço, né? Olha, vai jogar futebol, Maria vai jogar um vôlei, vamos brincar de casinha. E é isso, é cortar mesmo. Tu lida com as redes sociais como um trabalho, Sim. como algo que é profissional, que não é algo que tem que existir no tempo todo, no teu lazer, dentro da tua vida. Tem dia que, por exemplo, eu não tenho trabalho, então eu me permito ficar mais offline, para eu poder me concentrar em outras coisas também, em outros problemas também do dia a dia da vida real. E sempre foi assim? Tu sempre teve essa concepção de que esse é o meu trabalho e eu preciso separar as coisas em caixinha? Sempre tive. Por exemplo, às vezes eu pego no máximo 2 trabalhos por dia, porque como eu faço toda a gravação, roteiro, e chego em casa e ainda vou editar, então quando eu chego em casa eu ainda termino de editar os trabalhos, aí quando eu me libero, eu não, agora chega de celular por hoje, amanhã é um novo dia. Então enquanto eu tô trabalhando, eu estou no celular, mas eu também sei diferenciar, não, acabou, é hora de vir pra vida real, me dedicar ao meu marido, à minha casa, aos meus filhos. Sim. Assim. E tu acha que ter essa concepção desde sempre de uma coisa, eu tenho que manter separado, contribui para ter uma vida equilibrada, para conseguir manter minimamente a saúde mental, né? Para conseguir alcançar esses equilíbrios? equilíbrios. Tem que saber dividir. Principalmente quando eu viajo, eu tento, assim, ser bem breve nas minhas fotografias e vídeos que eu quero. Eu tô focada em curtir o momento mesmo, curtir aquela viagem com os meus familiares, com amigos. Então a gente tem que saber dividir, né? 1 hora o celular para trabalho e aí viver a vida real mesmo, porque a gente acaba ficando mais ansioso, estressado, entendeu? E o celular, ele faz muito isso com a gente. Então a gente tem que saber cortar o momento mesmo de ficar no celular, se limitar a isso. Como que é na questão de ter pessoas, muitos influenciadores hoje também são Luiz, então como que é esse meio? Como que você já se viu? Você já se viu em um processo de adoecer ou de se estressar por algo? Como é que você faz para sair desse sentimento? Então, eu estava até conversando com uma amiga minha semana passada sobre comparação, né? Eu acho que hoje em dia a gente acaba se comparando. Muita gente se compara pelo lado negativo, de ele é melhor do que eu. Eu não. Já, ao meu ver, eu uso a comparação para poder me inspirar e tentar fazer melhor. Abstrair o que eu posso fazer de melhor. Por exemplo, eu pego um Reels, nossa, amei esse vídeo aqui. Eu vou fazer alguma coisa inspirada, mas no meu melhor, entendeu? Então, tem a competitividade, não vou dizer que não tem, mas a gente acaba se acostumando, porque assim, a gente está no mercado que dá para todo mundo. Assim como tem várias psicólogas no mercado, a gente entende que tem vários influenciadores no mercado.
Mas, por exemplo, a partir do momento que eu tô lá desde 2009, né, tô plantando devagarzinho, eu sei o poder que o meu nome tem, porque outras pessoas não vão fazer o que eu faço. Então, o meu diferencial é ser eu mesma, pelo que eu entrego de melhor, de pontualidade, de qualidade no conteúdo, de saber comunicar, de saber se expressar, de realmente ter os seguidores engajados, um bom público. E aí é isso. Eu lembro que o teu Instagram foi hackeado. Sim. Como que foi tu perder tua ferramenta de trabalho por alguns dias? Como que ficou a tua cabeça? Nossa, foi horrível. Acho que é uma das piores sensações que eu já vivi até hoje, porque eu estava num mês muito atribulado de trabalhos, de repente me vi ser a minha principal ferramenta de trabalho. Então foi muito angustiante, não foi fácil, eu não conseguia me alimentar, não conseguia dormir direito, porque era uma pressão dos parceiros. E aí, conseguiu recuperar? E ao mesmo tempo, gente, vou perder meus trabalhos se eu não recuperar meu Instagram. Pra eu começar do zero, eu não vou ter todo aquele montante de seguidores para poder engajar para a loja que eu estou contratada. Então, realmente foi uma pressão absurda. Foi muito pesado. Eu lembro que foi semanas lutando com isso. Foi num sábado, eu fui hackeada no sábado, eu fui recuperar, já era sexta-feira. E como que é essa recuperação, assim? O que precisa para recuperar isso? Então, eu tive muita sorte, né? Porque um delegado me ajudou bastante. Muita gente começou a mandar mensagem para ele: olha, a Baiane Ferreira foi hackeada, enchendo o direct dele. Aí até que ele me mandou um direct. Ele: oi, muita gente está mandando mensagem e eu quero te ajudar, adiciona meu WhatsApp temporário, porque ele usa um WhatsApp temporário, porque ele é perseguido o tempo todo, né? É uma máfia muito grande de quem hackeia Instagram, porque ganha muito dinheiro, né? Vendendo essas coisas que não existem. E aí ele me passou um Instagram temporário, ou o WhatsApp dele temporário, pediu para eu fazer um e-mail novo, fiz todo o passo a passo que ele pediu. Ele conseguiu ter acesso lá com a equipe Meta nos Estados Unidos, e aí liberou para mim um novo acesso, mudei a senha, botei tudo mais difícil. E era uma senha muito fácil ou não? Não. Era uma que eu usava há anos. Eu usava há anos pra tudo na minha vida. Então, Aí eu coloquei, ele disse, coloca tudo que tu tiver. Códigos, letra maiúscula, letra minúscula, todas as opções, números difíceis, que não tem nada a ver com a tua vida. autenticação de E dois também, fatores. exatamente, aplicativo de autentificação. Então, fiz tudo. Até hoje fico ligada assim. Tem trabalhos que tu não pega porque mexe com os teus princípios, com os teus valores ou... Sim, tem trabalhos que eu não faço. Por exemplo, joguinhos já entraram muito em contato comigo. Não faço de jeito nenhum. Por exemplo, trabalhar com loja de sex shop já não é minha praia, não é o que eu trabalho com o meu público. E também tem muitos trabalhos que, por exemplo, eu já tenho um contrato e aí eu chego uma hora que eu digo, já deu. Não tem mais como continuar daqui, já estou extrapolada, ou então já não estou entregando o que eu gostaria de entregar. E assim como a loja ou a empresa já não está me entregando o que foi acordado no início, então vou sair. Então eu sei a hora de eu sair, de eu ver que eu já não estou mais adaptada àquele local. E aí sempre em busca de outras oportunidades. E querendo ou não, é uma coisa que atrela a tua imagem. Com certeza. Né, a produtos, serviços, Na questão da alimentação, a Karen ela é especialista no comportamento alimentar, e aí como é que isso também é uma ferramenta de trabalho para ti? Porque envolve a questão física, a questão do corpo, Sim. Tem essa cobrança, ou você é mais flexível, isso não mexe tanto? Então, eu vou muito pela minha genética também, eu acabo ficando mais acomodada. Mas sim, eu também tenho um equilíbrio, né? Porque eu tenho uma boa genética que eu vou me acabar de comer besteira. Eu sei o meu limite. Por exemplo, durante a semana é super tranquilo. Eu priorizo muito frutas, né? Saladinha pela manhã.
uma tapioquinha, um cuscuz com café. E aí, durante a noite, a gente come uma crepioca, alguma coisa, uma omelete, bem levinho mesmo, durante a semana. E aí, aos fins de semana, eu me dou, né? Se permite um Me pouco mais. permito um hambúrguerzinho, ou então uma pizza, 2 fatias de pizza. O meu, assim, o que eu amo é um docinho. Gente, eu acho que o que me quebra é um docinho, assim. Eu almocei, vou comer um chocolatinho aqui, né? Então, meu ponto fraco mesmo é doce. Doce não, chocolate. Eu sou, assim, alucinada com chocolate. Mas eu tento, assim, me conter, sabe? Comer no máximo 2 chocolatinhos assim, por semana, para não virar realmente um vício e não me atrapalhar também na academia, né? Na musculação, porque o doce acaba atrapalhando a evolução na academia. E aí eu vou todo dia para academia também. Tô indo todo dia para ter realmente uma constância. E juntando tudo isso, né? A gente falou um pouco de como é a alimentação para ti, falamos do quanto a tua imagem, né, é importante quando tu está lá representando um serviço, um produto, e como que é a tua relação com a tua imagem, com o teu corpo, com aquilo que tu vê no espelho. Sim. Então, eu tava até refletindo sobre isso, vindo pra cá. Então, minha relação é super tranquila. Claro que eu tenho as minhas próprias cobranças, né? Às vezes, alguma coisa, a gente fica um pouquinho insatisfeita. Meu culote tá um pouquinho largo. Então, o que eu faço? Vou pra academia, vou focar no culote. Eu tô achando que minha barriga não tá legal, foco no abdominal. Então, eu sei que é algo que depende exclusivamente de mim. Ninguém vai fazer nada por mim. Ninguém vai chegar, tu tá insatisfeita com o quê? Bora fazer isso aqui pra ti. Então, não é assim. Então, toda a nossa insatisfação é culpa de nós mesmas. Então, a gente que tem que correr para recuperar aquilo ali. Né? Tô cansada, tô com celulite. É minha culpa. Então, eu tenho que mudar minha alimentação, focar mais em fazer um exercício físico, fazer um esporte, né? Beber mais água, porque aquilo ali só depende exclusivamente de mim. Sim. Na questão de seguidores, Emily, alguma vez você já recebeu um feedback ou como é que você lida com os haters? Se você tem, né? Então, eu tenho bem poucos. De vez em quando aparece, quando é um assunto assim, bem. Como é que eu falo? Bem isolado. Em assuntos bem isolados, os hates aparecem. Mas bem raro, graças a Deus. Então, hoje em dia eu consigo ter realmente seguidores mais engajados, que realmente estão me acompanhando para o bem, né? Estão ali para acrescentar de alguma forma, seja comprando em algum parceiro meu, seja pegando uma dica que eu estou dando, seja para me acompanhar também, que a audiência é super importante para mim. Então, hoje eu tenho bem poucos hates. Já chegou algum feedback assim de um seguidor que ele falou, olha, não é uma crítica, mas poderia fazer assim ou daquele jeito? Tu costuma pegar opinião assim, tá aberta? Não, eu sou bem aberta à opinião. No último comentário que eu tive no seguidor, acho que tem uns 2 meses, que foi afirmando que eu tenho lipedema nas pernas. Eu disse assim, olha, eu não tenho lipedema porque eu não sinto dores. As minhas pernas, eu já fui no médico, tá tudo certinho. Aí ficou insistindo que eu tenho lipedema. Eu disse assim, eu não tenho lipedema. E realmente me incomodou que a pessoa não veio perguntando se eu já tinha feito algum exame para comprovar que eu tenho lipedema. Simplesmente veio afirmando que eu tenho lipedema. E aí, meio que muito aquilo de padrão de imagem. Se você não segue aquele padrão isso, tal, é porque você realmente tem algum a minha problema. panturrilha ela é bem grossa. Uhum. Esse aqui é bem grosso e a minha coxa já não é tão grandona. Então, realmente, as pessoas acham que aí se encontra aqui e fica um lipedema. Mas não, é só por causa de família mesmo. Então, né? Nem todo mundo é igual. Olha só, olha o cotó é grosso, impressionante. a batata é grande. Enfim, não é lipedema, gente. É só genética. É só da família mesmo. Como que é, né? Estar mostrando nas redes sociais, continuar trabalhando, né? Para falar a verdade, continuar seguindo a tua rotina de trabalho e por trás estar passando pelo processo do luto. Como que é? Pois é, meu pai faleceu agora em janeiro. E aí eu me dei ao luxo de ficar 2 semanas off, né, de redes sociais. E aí foram, assim, semanas bem complicadas, bem tristes, né, pra gente poder ter uma reflexão de toda a dimensão do que estava acontecendo.
E com 2 semanas eu tive que retornar minhas atividades, mas sempre conversando com os seguidores, que eu trabalho com isso, que é sempre importante enfatizar. Eu trabalho com isso, preciso voltar às minhas redes sociais, vou começar apresentando as lojas, os produtos, como sempre apresentei, e isso não vai cair a qualidade do meu trabalho por conta do luto. Eu sei dividir enquanto eu estou em casa mais recolhida com o luto, mas eu preciso trabalhar também, assim como todo mundo precisa trabalhar, fazer seus afazeres no dia a dia, independente do luto ou não. Você falou assim, eu me dei ao luxo de 2 semanas. Comparado a alguns outros trabalhos, Sim. é só alguns dias. Exatamente. Né? Então, se dar a esse luxo também tem o seu peso, Sim. não é tipo ficar em casa sem fazer Sim. nada, mas é se permitir sofrer, é se permitir sentir a falta, Com a certeza. dor. E você se permite, não só nesse quesito do luto, mas a sofrer, poxa, não consegui esse parceiro que eu queria tanto. Você se permite a reconhecer que você não conquistou nesse momento aquilo que você queria. Com certeza, é o que eu falei também sobre, além da comparação que tem nesse nosso meio, né, tem muita cobrança, principalmente nós mesmas. Por exemplo, entrou uma marca interessada, pedi meus valores, passei, na hora eles não fecharam. Então a gente fica meio frustrada. Onde foi que eu errei? Se o valor que eu cobrei foi muito acima, não está nos padrões deles, ou realmente não eram. Eles deram prioridade para os outros influenciadores de alguma faixa etária, então de algum estilo. Então, às vezes a gente fica nessa cobrança, mas a gente sabe que outras oportunidades vêm, né? Nesse meio é muito assim. Uma porta se fecha e várias abrem, assim, na mesma semana. É uma coisa incrível, é bem cíclico. Como a gente falou, né? Era tudo mato quando tu chegou, né? Sim. Quando tu começou. E pegando uma retrospectiva aí da tua história, quais foram as principais dificuldades que tu encontrou nessa vida de trabalhar com redes sociais? Muito preconceito, né? Principalmente dos familiares. Meus pais mesmo tinham muito preconceito. Achavam que eu fazia todo o trabalho em troca de roupa, em troca de comida. E não é bem assim, né? É um trabalho, é como se um outdoor fosse contratado, você está pagando pelo outdoor para você ter tua marca ali. A mesma coisa é o influenciador. E o influenciador é melhor porque ele trabalha de uma forma mais pessoalista com a pessoa que está falando, né? Então, o influenciador ele faz essa conexão da marca, da loja com o seguidor. Ele está vestindo aquela roupa, ele está comendo daquele restaurante, ele está dando feedback verdadeiro. Então, o trabalho do influenciador é muito mais do que ostentar, que muitas vezes as pessoas pensam assim, né? Então, e também de se vestir, às vezes eu colocava uns looks assim diferentes que estão na tendência da Europa, por exemplo, e as pessoas aqui ficam olhando estranho, essa doida esse look. Então foram realmente paradigmas que foram quebrados até aqui. E é assim, ainda tem muito a ser conquistado, porque saiu até uma matéria semana passada, por que os influenciadores são tão odiados, né? Então é um assunto realmente... Por que tu acha que são tão odiados? Tu concorda com essa matéria? Eu acredito assim, que as pessoas olham com um olhar meio malicioso. Aquela influenciadorazinha ali já tá vindo para ganhar as coisas. Tá se aparecendo. Tá dando essa dica aí, essa dica não é de nada. Tá mentindo sobre essa dica. Então, as pessoas que não vivem essa realidade de trabalhar com mídias sociais, elas não sabem como é que trabalha, como é que é o trabalho de fato do influenciador digital e julgam. Ou então a inveja, né? Porque queria ter aquela oportunidade, não tem aquele carisma que aquela influenciadora tem, não tem o estilo que aquela influenciadora tem, e acaba, né, odiando de uma forma que era mais para se inspirar, ser uma coisa natural, não ser uma coisa odiada. E será que também não acontece de todos pagarem pelo erro de alguns? Com Porque certeza. a gente sabe, a gente tá... O podcast só vai ao ar em setembro, mas a gente está gravando aqui dia 14 de agosto. 14 de outubro, né? 14 de agosto. E a gente acabou de ter aí exposto por um grande influenciador
um crime que estava sendo cometido por um outro grande influencer, né? Então, e a gente sabe que tem muitos influencers que acabam se levando por coisas erradas, Sim. né? Se levando por divulgar coisas Indo que pro não caminho são... mais fácil. Indo do É, o caminho mais benefício fácil. Isso. Isso. E deve acontecer isso também, né? Da visão das pessoas ficar meio distorcida, né? distorcida Porque, sobre assim, isso. acaba que o influenciador digital é uma profissão unificada. Mas se você pegar, são vários segmentos dentro do influenciador digital, né? Então, o que eu digo sempre, escolha bem quem você está seguindo nas redes sociais. Vê se aquele perfil condiz com o que você com o caráter, com o que você gosta de acompanhar. Se você gosta só de dancinha, você vai acompanhar as pessoas que fazem dancinha e tal, e tá tudo certo. Mas essa pessoa provavelmente vai se envolver, ela precisa ganhar dinheiro de alguma forma. Uma loja não vai contratar ela fazendo dancinha, então ela tem que divulgar joguinhos, tem que se envolver com coisa errada para poder monetizar. E essas pessoas geralmente estão com sede de monetizar, né, de fazer dinheiro a qualquer custo. Então, tomem cuidado com quem vocês seguem, né, com quem é o perfil que realmente você se inspira, né? Eu, por exemplo, eu amo acompanhar todos os seguidores de moda, né? Todos os perfis de moda, influenciador. Eu gosto muito da Tássia Naves, da Maria Braz, da Silva Braz. O que essas influenciadoras têm em comum? Todas têm um estilo mais elegante, gostam de viajar, gostam de uma boa gastronomia. Então é isso que eu me inspiro nos perfis que eu acompanho, é quem eu quero ser também. Não é que eu tô com inveja delas, elas são as minhas fontes de inspiração e eu tento chegar ao nível delas, mas da minha forma, sem invejar, sem querer ser igual, mas sendo eu mesma. Sabendo que tem lugar para todos, Exatamente. como tu mesmo falou, né? Não é tomar o lugar dela, mas é estar Exatamente. lá também. Eu acho que o que tu falou serve até como uma dica ou um conselho pra gente. Por exemplo, eu vou lá ver quantos seguidores eu tenho. Pois, eu tenho 500 seguidores. Não são 500 amigos ali, família. Então, Não. metade dessas pessoas, o que elas estão me influenciando? O que eu estou vendo na tela do meu telefone? Exatamente. Então, nós somos bombardeados de informações todo o tempo. Que, querendo ou não, aquilo acaba influenciando a gente de alguma forma, né? Acaba fazendo com que a gente acredite que aquilo possa ser um caminho bom. Por exemplo, pô, tô sem dinheiro aqui, será se não é bom eu tentar esse joguinho bem aqui? Exatamente. Vamos falar sobre isso como exemplo. Cara, eu já tô um tempão na academia, não consigo chegar ao meu corpo ideal, igual o de uma influenciadora aí que já fez várias lips. Será que não seria agora, de fato, o momento para fazer uma lipo também, o caminho? Né? Então, às vezes, o que é uma dica, um conselho, o que a gente está seguindo? Será se de fato é para o nosso bem? Nos faz bem? Acompanhar, seguir aquela dica ali. Porque às vezes a maioria desses influenciadores que são super sarados, a gente sabe que não são meios naturais, mas eles empurram pra gente, são meios naturais, que é só alimentação e uma super musculação. E a gente entende bem que não é assim que funciona. É só você comprar o meu acesso. E você vê logo pela voz, fazer né? a minha série, nananã. Você observa pela voz, gente. A partir do momento que a voz tá mais rouca, mais grossa, já sabe que não tem nada de natural aí. E isso ilude a pessoa que, eu vou comprar esse curso dessa pessoa e vou ficar com o mesmo corpo. Não é assim. Então a gente tem que parar de se comparar, a gente tem que focar com a nossa realidade, o que dá pra gente fazer, na régua que é da gente. E aí tudo flui, né? E como tu disse, teve muitas mudanças, né, de 2009 para cá, e provavelmente vamos ter ainda mais mudanças para frente. E a gente acompanha essas mudanças vendo uma desnormalização do normal. Exatamente. O normal não é mais aceitável, né? Você tem que bombardeado alcançar uma super lugar ali, calma, gente, respira, né? As pessoas estão com pressa, né? As pessoas o tempo todo estão se comparando. A maioria das pessoas, elas usam o Instagram como uma ferramenta super errada, porque ele tá ali consumindo aquilo ali e tá deixando ele desnorteado, angustiado, porque ele não tá alcançando aquele nível de perfeição. Então, você tem que saber usar a internet ao seu favor.
Por exemplo, a minha funcionária está de férias. Eu estou usando a internet a meu favor. Estou seguindo Instagrams que falem de receitas. Tu tá entendendo? Não, eu tô dando um exemplo. Sim. Eu tô indo atrás de Instagrams que estão dando dicas de comidas fáceis para fazer. Fáceis. Então, eu tô colocando o Instagram para trabalhar para mim, de forma que facilite a minha vida e não complique de eu ficar me comparando. Por exemplo, a Tássia Naves é maravilhosa, riquíssima, de família milionária. Não vou ficar comparando a minha vida com a dela, que a dela tá muito mais, não é inacessível, mas ela tem acesso a muito mais coisas que por enquanto eu não tô podendo. Mas nem por isso eu vou invejar uma coisa dela. Eu vou achar super inspirador o look dela. E achar que ela não vale só porque ela tá Exatamente, só porque ela tá numa posição melhor. Ah, ela não vale nada. Exato. Ou então desprestigiar, ou então deixar ela inferior por causa desse meu pensamento mesquinho. E não é assim. Eu acho que isso tem a ver muito com o motivo pelo qual você segue. Sim. Né? Você segue ela porque você admira, porque tem determinadas coisas do perfil dela que te inspiram Com e tudo certeza. bem, mas não é pra você ser aquela pessoa e alcançar Exatamente. tudo e fazer Não. tudo que ela faz, alcançar tudo que Exatamente. ela faz. Não é por isso. Não é isso. É o que eu tô falando, é você usar o Instagram ao seu favor. Ah, eu não sei que look eu vou usar hoje. Ah, eu vou no perfil dessa influenciadora aqui, que ela se veste maravilhosa. Vou me inspirar nos looks dela. Pronto, já usei o Instagram ao meu favor. Envolver o que é Exatamente. possível pra mim. Olha, na gostei. verdade. Hoje eu olhei um look azul marinho com vinho. Pronto, amei. Coloquei um short azul marinho, jeans, e o burgundão na minha jaquetinha. E pronto, me inspirei no look de uma influenciadora, usando as peças que eu tenho no meu closet. E pronto, usei de novo o Instagram ao meu favor. Exato. Porque nós estamos falando sobre a saúde mental por trás das redes sociais. Muitas pessoas adoecem porque não tem, por exemplo, não é nem questão financeira, mas não tem a sabedoria, a maturidade, digamos exatamente. assim, de pensar positivamente sobre aquele look. O primeiro pensamento é, preciso comprar. Exatamente. Né? E aí, às vezes, não tem dinheiro, ou às vezes acaba tendo um acúmulo de roupas depois de peças que não usa. Não sabe aproveitar o que já tem no closet, né? Dar uma renovada ali, de tirar tudo que tem dentro, porque realmente às vezes a gente precisa dar uma olhada no que a gente tem para poder se lembrar das novas combinações que a gente pode estar fazendo. O erro das pessoas é isso. Exato, e às vezes as pessoas acabam adoecendo. Com certeza. Porque tá sempre... Com consumismo. Porque te olha, ela comprou essa blusa nova. Ixi, eu vou ter que comprar uma blusa assim vou ter também. que ir atrás dessa cor e esse modelo. Isso. Então, às vezes a gente não percebe, mas isso adoece. Isso. Sim. Aí a pessoa acaba se endividando, atua por um ato impulsivo, por um consumismo, entendeu? E aí depois chega aquela comparação, poxa, ela tá sempre melhor do que eu. Ela tá sempre viajando, eu tô sempre aqui vendo ela do meu quarto, da minha sala. Exatamente. E ela tá lá em Gramado, tá lá em São Paulo. O que acontece, né? Tudo isso gerando em torno da comparação, Da né? Eu tô sempre me exatamente. comparando e, como tu falou, eu tô me comparando de uma forma depreciativa. Eu tô me Exatamente. depreciando. Isso. Ah, aquele lá tá sempre melhor do que eu. Até esse sentimento de comparação você tem que saber medir. Colocar sempre como um lado positivo. Eu vou me comparar, mas de forma positiva. Como é que eu posso melhorar nesse quesito? Ah, a pessoa melhorou de vida. Como é que na minha realidade eu posso melhorar de vida também? Para eu poder oferecer essas mesmas condições para minha família. Ou então um pouquinho melhor. Eu saio só uma vez por mês para um restaurante. Eu quero pelo menos sair todo final de semana com a minha família, né? Então a gente colocar essas metas, se comparando, mas colocando isso como positivo na nossa vida, não negativo. Eu já brinquei com alguns pacientes algumas vezes, né, sobre como que você vai se comparar, porque sempre vai ter alguém melhor do que você. Claro, da mesma forma que sempre vai ter alguém pior do que você, mas você olha para essas pessoas que estão pior do que você se compara com quem tá melhor, e aí você inveja, você se esmurece porque você não consegue. Calma, olha para o que você tem, para o que você consegue, para o que você consegue alcançar. Na palestra, não foi? Eu já ia tocar nessa questão da palestra, que tu deu uma palestra, que eu até fui, sobre autocuidado. Sim. E dentro daquilo tudo que tu falou na palestra, eu queria que tu falasse um pouquinho o que tu faz para manter esse equilíbrio entre razão e emoção, entre não adoecer, saber o limite.
Então, eu digo que é muito da vivência. Eu já me considero, eu sempre fui uma pessoa de uma personalidade muito forte. Eu cresci numa família, por exemplo, meus pais eram juntos, mas cada um tinha sua casa, e quando se encontravam, eram sempre muitas brigas, muita gritaria. E eu até falei sobre isso no meu Instagram alguns dias, que eu sempre quis algo diferente daquilo que eu estava vivendo. Nossa, eu quero casar com meu marido certinho na minha casa, eu quero uma casa com paz, sem gritaria, sem xingamentos, todo mundo sentado à mesa na hora do almoço, do café da manhã. Então, eu vivenciava uma realidade que eu sabia que não era o certo, que eu não merecia aquilo, que eu merecia muito mais, eu sempre almejei isso. Então, eu sempre. Não são todas as pessoas que têm essa diferenciação, por isso que eu digo que é uma coisa da pessoa ter personalidade forte. Desde, de novo, para saber diferenciar aquilo que você está vivendo, mas não é para você, e você focar no que você quer para você na sua vida de melhor. E aí eu sempre tive muito essa maturidade. Aí eu comecei a namorar, né, com meu marido muito cedo também, a gente estava no 3º ano, meu marido também sempre teve muita maturidade. A gente sempre conversou muito sobre isso, sobre ter uma família. E aí acabou que a gente casou. Meu marido sempre foi meu melhor amigo, assim, de conversar. Ele sempre cortava algumas coisas que eu falava, assim, que ele achava errado. Eu falava, amor, não é assim e tal. Então eu aprendi muito com ele também, com as vivências da vida, com os erros que minha mãe cometia no dia a dia. Por exemplo, de fazer amizades com pessoas que davam algum tipo de golpe nela, ou então eram falsas. Então, esses exemplos negativos ao meu redor, eu fui ficando mais racional. Mas eu sou uma pessoa, assim, que eu consigo dividir bem o racional do emocional. Eu consigo saber a hora de ajudar alguém e a hora de, não, isso é golpe, então isso é mentira, entendeu? Eu acho que foi muito dessa vivência mesmo. E o que tu faz, assim, tipo, vamos dizer assim, o teu ritual de todo dia que não pode faltar para tu ficar bem consigo mesma? Assim, Sim. tem algo ou... Então, eu digo que de manhã é tão correria que eu não tenho nem tempo para pensar. Aí acorda, aí é hora do café da manhã, aí leva as crianças para particular, vou para academia, aí busca as crianças na particular, vou para casa, aí fica aquela correria de arrumar as coisas da escola, aí meio-dia almoço, aí deixo as crianças na escola, volto para casa, aí é o momento que, pronto, 1 hora da tarde, aí eu vou parar um tempinho, ou então ler um trecho de uma Bíblia, ou então meditar, e aí me preparar para o rojão da tarde, que é a hora que eu vou sair 14 horas para trabalhar. E aí, 18 horas, pego a criança na escola, vou pra casa. Quando você tá em casa com o menino, pode esquecer o negócio de meditar, ler um livro, ler Bíblia, pode esquecer, meu filho. Eu sei como que é. Porque é correria. Mas então, como todo mundo vai ver, não é fácil, não é só glamour, não é só estar todo o tempo com o cabelo impecável, maquiagem, pele, né? Tranquila, tem sim Fora os seus as estresses coisas da por vida trás. que a gente não mostra, né? Por exemplo, meu pai faleceu em janeiro e aí ele tem 5 filhas. Eu estou à frente do processo de inventário, eu sou inventariante. Então, eu estou desde o início resolvendo tudo, sabe? Ele deixou casa, deixou empresa, então eu tive que finalizar tudo da empresa, demitir funcionário, pagar as dívidas os direitos trabalhistas, tive que arrumar a casa dele toda para poder colocar para alugar. Tô ajeitando até hoje o inventário, que toda hora é uma coisinha nova. Vou na junta comercial, vou no cartório, vou não sei aonde, vou em banco. Meu Deus, é tanta coisa que não dá, eu não divulgo. É uma coisa só minha, entendeu? Mas é luta. E que é luta do importante dia a dia. não divulgar, porque é uma parte sua. E aí entra também, acho que pra gente finalizar, que tudo bem, você é uma figura pública, mas tem as partes privadas e que só lhe Com cabe, né, certeza. o direito. Por exemplo, o teu pai faleceu, eu lembro até que passou na televisão, Sim. né? E aí eu nem sabia que era ele primeiro. Aí eu vi na TV e depois Meu pai eu era vi bem conhecido, meu pai. que tu Meu pai era postou. bem conhecido. Então, É mais não, conhecido que eu. não tem tanto. Tem que saber que, poxa, não é necessário eu postar aquilo. Não é necessário as pessoas saberem daquilo, eu vou me preservar. Com certeza. E a gente vive falando, né, que eu e a Amanda, acredito que falamos por uma boca só para os nossos pacientes, que redes sociais é só um retrato, mas não é o todo e tal. Agora, fale aqui você do outro lado, né? Você como uma influência que tá lá mostrando uma parte da sua vida,
mas também não é o todo, né? De fato, você posta o que É. você escolhe postar. Com certeza, a gente escolhe o que vai postar, né? Não dá pra compartilhar tudo. Porque, por exemplo, eu já não gosto de acompanhar, por exemplo, a pessoa tá triste, chorando, aconteceu alguma coisa. Eu não gosto de acompanhar, porque já basta os problemas da minha vida, eu não quero saber dos problemas dos outros. É tipo isso. Então a gente tem que saber, né? Ver o que realmente vai acrescentar pro nosso seguidor quando a gente compartilhar algo. Né? Então, ter essa percepção é muito importante. Né? Por exemplo, assim como eu vou começar a conversar com amigas minhas, tem amigas que adoram desabafar comigo. Elas podem ficar tristes, me contar as coisas, eu vou dar os conselhos. Mas assim, eu não amo ter que ouvir os problemas dos outros, porque já tem os nossos, que já são, a gente é cheio de problemas, de diversas E é um momento que você escolhe estar ali, né? Disponível. Exatamente, não é mas tá eu sou muito bom ouvinte. Uhum. Eu ouço, dou conselhos, faço a minha parte também como amiga, mas não é o que eu amo. Mas tô lá. Você trouxe algo interessante. Outro dia, era aqui de São Luís mesmo, essa influenciadora. E ela postou um vídeo, uns stories dela chorando, passando algum momento lá na vida dela, que eu também nem vi direito o que era, aí vi que ela tava chorando. E é algo que me incomoda, ver stories das pessoas chorando. Eu não sei como é que é essa sensação de você tá triste, tá dolorido E se filmar e chorando. a pessoa tá filmando. Porque às vezes dá vontade assim, poxa, não tem uma amiga pra conversar, não tem a tua mãe pra conversar, não tem uma psicóloga pra conversar, né? Porque a gente tem que procurar outros meios antes de ir pra internet desabafar. Por exemplo, eu fiquei triste com meu pai, aí acabou que eu tive que falar alguma coisa e tal, mas parou aí. Mas tem muita gente que sempre pede, me fala um pouquinho mais das histórias com teu pai e tal, sempre pede. Aí eu fico triste. Mas não que eu queira me filmar chorando, é porque acaba que eu tô contando uma história, vem aquela memória linda e vem a saudade, que é natural. E aí eu fico preocupada com as pessoas que seguem esses influenciadores que estão normalizando a tristeza dessa forma. Exatamente. Né? Então, exatamente. Gente, o Instagram é para ser uma ferramenta assim de alegria, né? De coisas boas, de dicas legais, de dicas de viagem, dicas de onde comer. Se for pra gente ficar triste, a gente se recolhe em casa, exclui o Instagram e não precisa ficar na rede social para acompanhar tristeza, luto, desgraça da vida alheia, acidente. Gente, tem um monte de Instagram que fica botando os acidentes assim. Eu fico chocada. Gente, como é que tem tanta gente seguindo? Que gosta de ver a desgraça alheia. Né? Tem muito. Então, acho que é isso. Né? Falamos bastante, vários temas, mas muito obrigada, né? Agradecer a tua presença, a tua disponibilidade de vir falar um pouquinho sobre como é por trás das câmeras, né? Quem é você e mostrar para as pessoas também que estão assistindo, né? Como que é a vida de um influencer, que também são várias camadas, são muitas camadas, são muitas escolhas, com certeza, né? E muitas renúncias também. Obrigada, Emily, por você ter vindo, ter aceitado, né? Não hesitou logo quando eu fiz o pedido. E muito obrigada mesmo por ter vindo. E obrigada por tudo que você faz dentro das redes sociais. Eu gosto muito de seguir, justamente por ter esses pensamentos assim bem parecidos. Eu falei, Karen, eu gosto porque não é nada extravagante, não é nada fora do comum, é dentro da realidade. Eu acho que é bom a gente trazer nessa questão para o Setembro Amarelo, justamente porque tem pessoas adoecidas por conta das redes sociais. Com certeza, E aí, qualquer coisa, fugiu desse padrão do que a gente falou aqui, tá adoecendo muito, tá tirando sono, tá perdendo a vontade de comer ou comendo muito. Eu acho que é interessante pensar em buscar uma ajuda profissional, em uma orientação profissional, não só buscar as dicas dos influenciadores, que às vezes são sim legais, são importantes ser seguidas, mas buscar uma ajuda profissional daquilo que você está observando que está saindo da normalidade, porque isso pode se agravar e ir para um outro contexto muito parecido do que a gente trabalha no Setembro Amarelo. Então, a gente trabalhando aqui justamente a prevenção. E como a gente falou, cada um tem o seu espaço.
né? Com O certeza. influenciador tem o seu espaço, tem o motivo pelo qual existe, né? Uhum. Para divulgar, para orientar, para incentivar, Com certeza. influenciar por algum motivo, mas quando a gente trata de saúde mental e de problemas na saúde mental, demandas, é importante a gente buscar quem tem esse lugar, né, de cuidar da Isso. saúde mental. Então, Com certeza. é Tchau, isso. Tchau, tchau. Obrigada. Até o próximo.